Alô, bom dia. Estamos de volta nesta segunda-feira, 31 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Mas está passando de forma bem dolorosa para a direita no mundo todo. Bem, vamos lembrar o caso de Calin Georgescu, da Romênia, não é? Ele teve a sua praticamente vitória cancelada, uma vez que foi proibido de participar do segundo turno das eleições romenas. Acusação: a Rússia interferiu violentamente nas eleições da Romênia no primeiro turno, porque Calin Georgescu era alinhado com Vladimir Putin. Essa era a desculpa, foi a desculpa padrão. Porém, contudo, o que realmente pegou é que Georgescu era de direita, ou melhor, considerado de extremíssima direita. Então, nada de vitória de Georgescu. Vamos anular esse troço todo aqui. Lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe, Donald Trump teve 8 anos de perseguição implacável por parte da esquerda. Tanto que a esquerda desejou que Donald Trump não só não concorresse às eleições, mas que também fosse preso. Quase colocaram o loirão atrás das grades. Aqui no Brasil, todo mundo sabe o que pode acontecer com Jair Bolsonaro. Pois é. Bem, acontece que a notícia impactante hoje coloca mais um nessa lista, ou melhor, neste padrão, porque é impossível não perceber um padrão aí, não é mesmo? A francesa Marine Le Pen, também considerada de extremíssima direita. Ela foi condenada a 4 anos de prisão. Hoje, saiu a condenação hoje. 4 anos de prisão e teve também os seus direitos políticos cassados. Ela não poderá concorrer a nenhum cargo público nos próximos 5 anos. Pois é. Durma-se com um barulho desses, dirão muitos. Na verdade, é um padrão e é preciso entender esse padrão. E esse padrão, lá nos Estados Unidos, como de resto em vários outros locais do mundo, tem também muito a ver com as tais Supremas Cortes, ou as jurisdições menores, os juizados menores e assim por diante. Vejam só que interessante o que está acontecendo em Wisconsin. Eleitores de Wisconsin irão às urnas amanhã, terça-feira, para decidir a inclinação ideológica da Suprema Corte do Estado, encerrando a disputa judicial estadual mais cara da história. 2 juízes estão concorrendo para uma cadeira na Suprema Corte do Estado e esses 2 juízes são caracterizados por serem opositores bem distantes. Uma juíza representa o Partido Democrata e o outro Partido Republicano. E atrás dos 2 estão gente como George Soros, de um lado, e Elon Musk, de outro. Bem, a matéria sobre isso foi publicada hoje no Daily Wire e diz o seguinte: a disputa entre o candidato conservador Brad Schimmel e a juíza liberal Susan Crawford terá consequências nacionais, já que os democratas devem desafiar os atuais mapas do Congresso de Wisconsin se Crawford vencer. O resultado também pode determinar como o tribunal decide sobre aborto, leis de identificação de eleitores e reformas sindicais. Bem, isso quer dizer o seguinte: se Crawford, a juíza representante do Partido Democrata ou da esquerda, vencer, ela promete redesenhar os distritos de Wisconsin. Para quê exatamente? Para colocar mais legisladores democratas no poder. Ou melhor, para redesenhar todo o mapa do Estado e influenciar na política nacional com mais representantes da esquerda. Bem, isso também tem a ver com as leis, como disse aqui a matéria, sobre abortos, leis de identificação eleitoral, como, por exemplo, nunca cobrar documentos, por assim dizer, ou identificação pessoal de um eleitor no Estado, entre outras coisas. É claro que George Soros está investindo pesadíssimo na campanha de Crawford,
mas Elon Musk também entrou na disputa para tentar eleger Brad Schimmel. Isso faz parte do padrão, porque estamos vendo cada vez mais, com mais, digamos, clareza, que no final das contas, se eles não vencerem nas urnas, eles acabam vencendo no tapetão. E é por isso que muitos juízes estão empenhados em bloquear as ações de Trump ou simplesmente quebrar o seu governo. Mas, voltando para Marine Le Pen, diz aqui o RT News, a líder do partido de oposição, Rally Nacional, foi condenada a 4 anos de prisão e 5 anos de proibição de concorrer a cargos públicos na França. A sentença foi tomada no contexto de um caso de desvio de fundos do Parlamento Europeu, no qual a política foi considerada culpada hoje, segunda-feira. Lembrando aqui de Georgescu, ele também foi condenado, ou melhor, teve sua vitória anulada, cancelada, porque, bem, a Rússia interferiu, ponto final, não se fala mais nisso. Muita gente já está dizendo que no último dia de governo de Milei já terá aí uma sentença pronta para condená-lo. Por quê? Por qualquer coisa, quem sabe até a história das criptomoedas, não é? Do mês de janeiro, fevereiro, por aí. Padrão, meus caros. Eis aí um padrão. Bem, em relação à Ucrânia, uma notícia realmente estarrecedora. Para alguns desinformados, para outros que acompanham esse canal, já sabem que Zelensky recusaria novamente as ofertas ou as propostas de Donald Trump. Agora, há aqui um detalhe nessa história. A última fala de Zelensky diz o seguinte: olha, a Ucrânia não pode aceitar as propostas de Trump, porque isso inviabilizaria a Ucrânia a entrar na União Europeia. Ele tentou explicar da seguinte forma: os Estados Unidos virão aqui e terão participação nas nossas receitas. Eles terão participação nos lucros com minérios, com gás, com petróleo, e isso nos criará uma grande dívida. E assim, sendo assim, teremos uma economia volátil, nada sólida, e isso também nos impediria, claro, de entrarmos para a União Europeia. Então, nada de acordo com Donald Trump. Foi basicamente isso que o Zelensky disse no final de semana. Agora, o chocante dessa história é o seguinte: como o governo da Ucrânia está se sustentando. Quando falamos em governo, falamos também, claro, na folha de pagamento dos funcionários públicos. Falamos também em pensão e aposentadorias. E aí, a pergunta é: quem está pagando isso? Quem está pagando o funcionalismo? Quem está pagando para que o governo ucraniano se mantenha de pé ainda? Quem está pagando os aposentados e os pensionistas? Os americanos, acreditem. O contribuinte norte-americano é que está sustentando o governo da Ucrânia. E aí Zelensky diz que não. Eles não podem permitir que os Estados Unidos tenham parceria nos lucros, nos seus ativos internos, porque isso seria ruim para a economia ucraniana, impedindo-a de entrar na União Europeia. Faz parte do padrão também, certamente, porque por trás de Zelensky estão os neocons que querem, porque querem sim, uma guerra total contra a Rússia. Bem, outra notícia importante, essa foi publicada hoje no Breitbart News. O presidente do Irã, aos moldes de Zelensky, disse ontem que não está nem aí com as ameaças de Donald Trump. Quero dizer o seguinte: no dia 7 deste mês, Donald Trump enviou uma carta ao Ayatollah Ali Khamenei dizendo o seguinte: eu te dou 2 meses, até 7 de maio, para que você pare com esse programa nuclear. Senão você receberá mais sanções, o Irã terá ainda mais sanções e será atacado, bombardeado, para vocês pararem com essa história de querer ter armas nucleares e continuar financiando também esses grupos como os Houthis. Era isso que estava na carta de Donald Trump.
Ontem o Irã oficialmente deu de ombros, dizendo que isso aí não será aceito pelo governo. Vejam só, matéria da Associated Press, publicada ontem, diz que o presidente do Irã comunicou ontem, domingo, que a República Islâmica rejeitou negociações diretas com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear em rápido avanço, oferecendo a primeira resposta de Teherã a uma carta que o presidente Trump enviou ao líder supremo do país. O presidente Massoud Pezeshkian o presidente do Irã, disse que a resposta do país, entregue por meio do sultanato de Omã, deixou aberta a possibilidade de negociações indiretas com Washington, o que parece ser até o momento algo muito vago. A Casa Branca, o Departamento de Estado e outras autoridades não ofereceram nenhuma reação imediata ao anúncio, disse a Associated Press. Trump, no entanto, comentou que antes da fala de Pezeshkian, que ele, Trump, considerava ação militar e tarifas secundárias se o Irã não concordasse com o acordo nuclear. E depois, então, ele sapecou uma frase bem mais forte. Trump disse, se eles não fizerem um acordo, haverá bombardeios, e serão bombardeios como eles nunca viram antes, disse Trump em um comentário exibido ontem pela NBC News. Bem, a questão aqui é saber o seguinte, o Irã tem defesa antiaérea? Muitos analistas dizem que não, o Irã não tem mais nenhuma defesa antiaérea depois dos ataques de Israel. O problema não está na defesa antiaérea, o problema está na possibilidade do Irã já ter, sim, algumas armas nucleares, ou pelo menos uma. Pode ter vindo do Paquistão, pode ter sido montada, pode ter sido recebida em partes de vários locais e finalmente montada em uma de suas bases nucleares subterrâneas. Isso é uma cogitação, mas a maior preocupação é que Rússia e China poderiam estar, nesse momento, fazendo de tudo para adiantar o processo da aquisição dessas armas por parte do Irã. Então, se Donald Trump esperar até o dia 7 de maio, pode ser que seja tarde, segundo esses analistas. E pode ser também que Donald Trump, na medida em que o Irã vai se negando a qualquer tipo de negociação, como aconteceu ontem, acabe antecipando a sua própria ameaça. E aí teríamos, então, um confronto direto entre os Estados Unidos, os seus porta-aviões e aviões, ou melhor, seus porta-aviões e mísseis estacionados no Oriente Médio, ou até mesmo por procuração, um novo ataque de Israel para colocar fim à capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares. Também é uma possibilidade. Seja como for, é uma situação muito, mas muito tensa nesse momento. Bem, aqui uma notícia curiosa, vejam só, curiosa porque quem deu a informação de que os democratas lá nos Estados Unidos, claro, estão em dissintonia com o povo, com a realidade do país, foi ninguém mais, ninguém menos que o New York Times. Fez uma crítica feroz, fez uma crítica aos democratas. Isso é curioso porque equivale aqui no Brasil, imaginem, a Folha de São Paulo ou então o jornal O Globo fazer uma crítica pesada em seus editoriais a Lula, dizendo que Lula está em dissintonia com a realidade brasileira. Foi basicamente isso que aconteceu. Vejam só, o conselho editorial do New York Times acabou de descobrir, que os conservadores vêm dizendo há anos, o Partido Democrata está completamente fora de sintonia com os americanos comuns. É uma repreensão impressionante de um jornal que normalmente leva água para os democratas, comentou o PJ Media. O New York Times finalmente admitiu o óbvio. A obsessão dos democratas com a política de identidade, sua postura de repreensão e censura,
levaram os eleitores direto para os braços dos republicanos, disse o New York Times. Após essa derrota abrangente, muitos líderes partidários decidiram que não precisavam fazer mudanças pelo menos significativas, em suas posturas ou em suas mensagens, escreveu o conselho editorial. É que, de fato, o New York Times está assustado até mesmo porque, como eu venho comentando, a geração Z está se mudando para o lado conservador. E isso, como era praticamente de propriedade da esquerda, acendeu um sinal muito vermelho nas salas de redações da velha mídia. Para terminar, mais uma notícia curiosa. Isso tem a ver com a geração que não estuda e não trabalha lá nos Estados Unidos, mas que protesta contra a Tesla e defende a bandeira do socialismo ou do comunismo, como queiram. Matéria publicada hoje no Zero Hedge diz o seguinte: mais de 50% dos pais com filhos maiores de 18 anos estão oferecendo a eles pelo menos algum apoio financeiro. Isso de acordo com um relatório recente do Saving.com. O relatório chegou a algumas conclusões, como, por exemplo, metade dos pais com filhos adultos fornece assistência financeira regular para os seus filhos crescidos, acima de 18 anos. O suporte médio por filho adulto é de $1.474 mensais, diz o relatório, ou seja, cerca de 6% mais do que no ano passado. Outro dado do relatório: 83% dos pais apoiam os filhos, contribuem com os filhos para compras mensais. 65% dos pais ajudam com celulares e quase a metade, 46%, paga as férias dos filhos. Outro dado do relatório: mais de 3/4, ou seja, 77% dos pais apoiam os filhos sem impor, ou melhor, impondo algumas condições para assistência financeira. 23% dos pais, no entanto, dão dinheiro aos filhos sem qualquer condição, não exigem nada. Curioso. Outro ponto do relatório: quase 50% dos pais sacrificaram sua segurança financeira para ajudar os seus filhos adultos. E a maioria dos pais que apoiam os filhos se sente obrigada a ajudar seus filhos com dinheiro todos os meses. Finalmente, aqui mais um dado do relatório diz que pais que trabalham e sustentam filhos adultos contribuem com mais de 2 vezes por mês para seus filhos adultos do que para fundos de aposentadoria. Bem, a questão que esse estudo levanta é a seguinte: muitos pais estão se vendo realmente em dificuldades para manter a ideologia dos seus filhos. Eu disse ideologia, porque na maior parte esses filhos adultos são praticamente anticapitalismo e antirrepublicanos. Eles apoiam com muita convicção e felicidade as ideologias marxistas que tomaram conta da América desde os primórdios da era Obama. Eles se sentem felizes com a ideologia marxista, sentem-se felizes dizendo-se socialistas ou comunistas. O problema deles agora, e isso está levando realmente muita preocupação para esta classe de pessoas defensoras, não é, da liberdade comunista, ou melhor, da ideologia comunista, é que seus pais, os capitalistas que o sustentam, estão ficando cada vez com menos recursos. Por quê? Por causa das implicações de um governo socialista, o último, não é, dos Estados Unidos, a era Biden, que os deixou praticamente sem grana. Esse é um problema realmente que parece, né, ao que tudo indica, parece um círculo vicioso. Um regime comunista acaba tirando dinheiro dos capitalistas, que, por sua vez, passam a ter dificuldades para sustentar
os filhos comunistas. Que loucura, não? Pois é. Então, o que restaria para esses filhos que não estudam e não trabalham, mas são felizes? Restaria pedir para que Donald Trump, que a política de Donald Trump seja exitosa, que seus pais ganhem mais dinheiro para que eles possam ser melhor subsidiados. É isso aí. Porque se acabar o dinheiro dos outros, o comunismo acaba também, né? Muitos já podem estar pensando ou lembrando da saudosa Margaret Thatcher. Muito bem, por enquanto é isso. À noitinha eu volto com mais uma curtinha do professor. Espero vocês. Até lá.